No tribunal da cidade de Paraguaçu, a movimentação era incomum. Era uma manhã de céu nublado, e o murmúrio do público parecia pressagiar que aquele julgamento não seria apenas mais um. Atrás do banco dos réus, uma mulher de expressão firme se posicionava, com o corpo ereto e o coração pulsando alto. Ela vestia um macacão jeans gasto pelo tempo e um chapéu de palha que contrastava com o terno engomado de cada advogado presente. Seu nome era Joana Campos, fazendeira, mãe de 2 filhos, e agora divorciada e prestes a perder tudo. O juiz, senhor Áureo Veloso, conhecido na região por suas decisões secas e sua impaciência com gente do campo, folheava os documentos com desdém. Ele levantou os olhos e encarou Joana como quem examina um trator enferrujado prestes a quebrar. "A senhora está sem advogado?" ele perguntou, arqueando uma sobrancelha com ironia. "Estou, sim, meritíssimo", respondeu ela com firmeza. "E pretende se defender sozinha?" Riu, olhando para o plenário. "Não estamos numa novela rural, dona Joana." Algumas risadas surgiram da ala da cooperativa Santa Dália, responsável por mover o processo. Alegavam que Joana havia descumprido cláusulas de uso do solo em seu contrato de parceria. Mas ela sabia a verdade. Sabia que o documento que agora ameaçava tomar sua fazenda havia sido modificado após sua assinatura. Sabia também que ninguém acreditaria nela, ainda. Com um olhar direto, ela tirou o chapéu devagar e respondeu: "Eu posso não ter terno, meritíssimo, mas tenho palavra, e ela vem acompanhada de prova." A sala silenciou. O juiz recostou-se na cadeira. "Estamos ansiosos para ver o espetáculo." "Prossiga." Joana caminhou até a bancada onde repousava uma mochila puída. De lá, retirou um caderno de capa dura, papéis com anotações, fotos da propriedade e, por fim, uma pasta azul etiquetada à mão: Santa Dália, cláusulas originais. Ela virou para o público e, como quem já se preparava há anos para aquele momento, iniciou sua defesa. "Esta pasta contém todas as alterações feitas no contrato original. A assinatura que consta na versão atual não é a minha, e eu trouxe 3 provas para mostrar isso." Áureo franziu a testa. O deboche em seu rosto começava a murchar. Joana continuou: "Primeira prova, o recibo do cartório onde fiz o registro do contrato original, com cópia da assinatura. Segunda, um boletim de ocorrência feito no dia da suposta alteração, onde denunciei o desaparecimento da segunda via. E terceira, ela ergueu uma folha plastificada, um laudo preliminar de um perito em grafoscopia, que atesta que a assinatura no novo contrato é sim forjada." Um burburinho percorreu o ambiente. O juiz manteve-se em silêncio por alguns segundos, depois pigarreou: "Isso será analisado. Mas a senhora entende que está acusando uma instituição sólida de fraude?" Joana se aproximou um pouco com a voz baixa, mas firme como aço. "Não estou acusando ninguém. Estou só dizendo a verdade. E a verdade não se curva nem para terno, nem para poder." O olhar do juiz endureceu. Mas ali, pela primeira vez, ele viu algo que não esperava. Uma mulher simples que não tremeu diante do sistema. Que estudou, se preparou e agora enfrentava sozinha uma força jurídica que fazia muitos homens desistirem no caminho. O silêncio no tribunal era absoluto. Nenhum dos presentes ousava tossir, sequer se mover. Era como se todos estivessem tentando assimilar o que acabaram de testemunhar. Uma fazendeira divorciada, sem advogado, sem diploma, sem formação técnica, mas com uma lógica afiada e uma serenidade que rivalizava com os maiores juristas da capital. O juiz Áureo ajustou os óculos lentamente. Olhou para os advogados da cooperativa Santa Dália, que agora pareciam inquietos em suas cadeiras. O principal deles, Dr. Maurício Trentini, enrugou o senho ao ver que os papéis que Joana havia apresentado batiam ponto a ponto com as informações que ele tentava ocultar. "Excelência", disse Maurício, tentando soar controlado. "A defesa feita pela ré é, no mínimo, fantasiosa. Precisamos de uma pausa para verificar a veracidade desses documentos. Isso aqui pode ser uma encenação barata." Joana não se intimidou. "Posso autorizar agora mesmo a análise da grafia, da assinatura e dos selos do cartório. Inclusive, trouxe um pendrive com um vídeo do dia da assinatura original, onde o próprio representante da Santa Dália confirma os termos anteriores." O juiz arqueou as sobrancelhas. Aquilo era mais do que ele esperava. Muito mais. "Um vídeo?" perguntou ele com um tom mais brando. "Sim, meritíssimo. O senhor pode assistir agora, se quiser." Joana caminhou até o oficial de justiça e entregou o pendrive. Em segundos, o vídeo foi projetado na tela do tribunal. A imagem era nítida, e nela aparecia o próprio diretor da cooperativa, senhor Mário Lopes, declarando que a dona Joana manteria total autonomia sobre a lavoura de milho, sem obrigação de repasse de porcentagem nos primeiros 5 anos, o mesmo item que agora, no novo contrato,
havia sido alterado para algo completamente oposto. O juiz coçou o queixo. A ironia desaparecera do rosto dele. Em seu lugar, uma expressão de cautela e talvez respeito. Isso muda bastante coisa, senhora Joana. Ela apenas assentiu. O advogado da cooperativa levantou-se abruptamente. Meritíssimo. Com o devido respeito, isso é um ataque à reputação de uma instituição centenária. Essa mulher está agindo por despeito, por mágoa após a separação, e está tentando se fazer de vítima. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do banco de trás, uma voz infantil interrompeu. A mamãe não é mentirosa! Todos se viraram. Era o pequeno Daniel, de apenas 6 anos, filho mais velho de Joana. Ao seu lado, a irmãzinha o segurava pela mão, com os olhos arregalados. Joana se virou devagar, o coração apertando no peito. Não queria que os filhos se envolvessem, mas o gesto espontâneo fez muitos presentes engolirem seco. O juiz fitou os dois por um instante. Respirou fundo. Este tribunal não permite intervenções do público, mas vou considerar o contexto. Ele virou-se para Joana. O tribunal entrará em recesso de 48 horas. Durante esse tempo, faremos uma perícia completa nos documentos, incluindo o vídeo. Mas devo dizer, raramente vejo uma apresentação tão clara de defesa feita por alguém sem formação. Eu cresci lendo bulas de remédio, excelência, respondeu ela com leveza. Isso me ensinou a não assinar nada sem entender cada linha. Algumas pessoas sorriram discretamente. Enquanto Joana recolhia seus papéis, o olhar do juiz ainda a acompanhava. Não com escárnio como antes, mas com a estranha sensação de que acabara de conhecer alguém cuja mente ele subestimou, e cujo coração era ainda mais impressionante. Do lado de fora do tribunal, a imprensa já começava a cercar Joana. Câmeras, microfones, celulares, todos em busca de uma declaração da mulher que acabara de virar manchete local. Mas ela não disse nada. Apenas segurou as mãos dos filhos, baixou a cabeça e caminhou em silêncio até o velho Fusca bege que herdou do pai. A cidade agora tinha uma nova imagem da fazendeira divorciada, que muitos julgavam apenas pela roupa surrada e o chapéu de palha. Mas ninguém conhecia sua história. Joana havia sido casada por 12 anos com Celso Pereira, um agricultor que, ao longo dos anos, foi se tornando agressivo, controlador e emocionalmente abusivo. Quando ele abandonou a família para viver com uma mulher mais jovem da cidade, deixou Joana com 2 crianças pequenas, uma dívida monstruosa no banco e a propriedade parcialmente hipotecada. Foi nesse momento que ela descobriu o poder da autodeterminação. Sem poder pagar um advogado, começou a estudar leis rurais por conta própria, nas noites em que as crianças dormiam. Usava livros da biblioteca municipal e vídeos na internet. Cansou de ser chamada de burra, ingênua ou fraca, e jurou a si mesma que nunca mais dependeria de ninguém para proteger o que era seu. Naquele mesmo período, conheceu o Sr. Alcides, um aposentado que havia sido jurista nos anos 80 e que costumava tomar café no mesmo armazém que ela. Foi ele quem a ajudou a entender os meandros da linguagem jurídica e a diferenciar termos como usufruto, alienação fiduciária e cláusula suspensiva. Um homem de fala mansa que enxergava nela uma força silenciosa. Você tem o olhar de quem não vai desistir, dissera ele uma vez. Isso vale mais que qualquer diploma. Joana, no entanto, nunca contou isso a ninguém. Não queria que pensassem que era protegida por alguém. Queria vencer com as próprias pernas. De volta à fazenda, ela sentou-se na varanda de madeira enquanto os filhos brincavam na terra vermelha. Olhava para o céu acinzentado, prevendo chuva, e sabia que os próximos 2 dias seriam cruciais. Se o juiz desse ganho de causa à cooperativa, ela perderia tudo: a terra, a plantação de milho e até o celeiro onde montava as cestas orgânicas para vender na feira. Mas não era medo o que sentia naquele momento. Era uma calma estranha, como quem sabe que fez tudo certo, mesmo sendo desacreditada desde o início. Enquanto isso, na sala dos fundos do fórum, o juiz Áureo assistia ao vídeo pela 3ª vez, silencioso, olhos fixos. E uma frase do depoimento de Joana ecoava em sua mente. Eu cresci lendo bulas de remédio, excelência. Aquela mulher, por trás da simplicidade, carregava um raciocínio jurídico raro e uma coragem ainda mais difícil de encontrar em qualquer tribunal. Na manhã seguinte, o Fórum de Santa Luzia amanheceu cercado por olhares desconfiados. Funcionários comentavam baixinho nos corredores, tentando entender o que, de fato, estava acontecendo no processo da fazendeira. A princípio, era só mais um caso de posse rural contestada, mas agora parecia algo maior. Joana chegou cedo. Como sempre, carregava uma pequena pasta azul nas mãos e o mesmo chapéu de palha que lhe dava a aparência de alguém deslocada naquele ambiente formal. Mas, desta vez,
Algo em seu olhar fazia com que até os seguranças hesitassem antes de oferecer qualquer tipo de sarcasmo. Do outro lado da sala, os advogados da cooperativa riam discretamente. Eles estavam confiantes. Afinal, tinham todos os documentos em ordem, testemunhas alinhadas, um laudo técnico pago e uma suposta escritura de compra assinada digitalmente por um cartório conveniado. Mas Joana estava prestes a fazer o tribunal inteiro prender a respiração. Ao ser chamada novamente ao púlpito, ela não se alterou. Sua voz era firme, mas tranquila. Excelência, com sua permissão, gostaria de apresentar uma testemunha que até agora foi ignorada por todos os envolvidos no processo. O juiz Áureo levantou os olhos. A defesa tem ciência dessa testemunha? Questionou ele, olhando para os advogados da cooperativa. Absolutamente não, meritíssimo, respondeu um deles com a voz carregada de sarcasmo. Parece que a autora da ação resolveu improvisar agora. Joana se virou lentamente para o fundo do tribunal. Seu Alcides, por favor, entre. Um murmúrio percorreu a sala. O velho senhor de cabelos brancos e bengala apareceu na porta com passos lentos, mas determinados. Usava um paletó marrom e levava uma pequena pasta de couro surrada. Apesar da idade avançada, havia algo imponente em sua presença. Um silêncio respeitoso se instaurou. Quem é esse? Sussurrou um dos advogados. O juiz consultou rapidamente o nome na lista de protocolo de testemunhas de última hora. E ali estava: Alcides Borges, ex-magistrado aposentado, parecer técnico sobre legalidade de seção rural. Pois bem, pode prosseguir, autorizou o juiz, agora visivelmente mais atento. Seu Alcides se aproximou, sentou-se e olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, eu examinei os documentos apresentados pela cooperativa e venho declarar sob juramento que a escritura usada para justificar a posse da fazenda Santa Vitória foi registrada digitalmente por um cartório que sequer possui autorização legal para atuar em território rural. Isso é uma acusação grave, senhor, disse o advogado da cooperativa, levantando-se. Mais grave ainda é a tentativa de intimidar uma cidadã honesta usando papelada falsa. Eu fui juiz por 37 anos. Conheço esse truque desde a década de 90. Ele abriu sua pasta e tirou uma cópia autenticada do diário oficial que mostrava a irregularidade da matrícula cartorial. O juiz Áureo olhou o documento, leu, franziu o senho e, pela primeira vez, se encostou para trás na cadeira, pensativo. Joana ficou em silêncio, de pé ao lado de seu mentor. Não precisou dizer nada. Seu argumento estava ali, encadernado em provas e anos de experiência. O tribunal, até então ruidoso, agora estava absolutamente mudo. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som lento do juiz, colocando os óculos para analisar o documento entregue por seu Alcides. A tensão era quase física. Os advogados da cooperativa se entreolhavam, como se tivessem levado um golpe invisível, mas devastador. O tribunal vai conferir a autenticidade desse material com o Ministério da Justiça e com o Conselho Nacional de Justiça, declarou o juiz Áureo, ainda sem encarar Joana. Se o que está aqui for confirmado, teremos sérias implicações legais. Mas Joana não havia terminado. E quando ela falou novamente, o tom era de quem não tinha mais nada a perder, apenas a verdade a seu favor. Meritíssimo. Com o devido respeito. A mais, os advogados bufaram. Um deles se levantou tentando interromper. Meritíssimo! Essa testemunha não foi arrolada anteriormente. Isso é uma completa quebra de protocolo judicial. Pedimos a desconsideração. Sente-se, doutor. O tribunal decidirá o que é pertinente ou não, retrucou o juiz, num tom que deixou claro que sua autoridade não seria questionada. Joana continuou. Durante o processo de separação do meu ex-marido, descobri que ele havia transferido parte da fazenda para uma empresa em nome de um laranja. Essa empresa, por sua vez, revendeu o terreno à cooperativa. O senhor Áureo pode verificar os CNPJs. É uma triangulação de posse, e todas as assinaturas digitais foram feitas a partir do mesmo IP, o IP do próprio escritório do ex-marido, que, como os senhores sabem, agora é consultor jurídico da cooperativa Ré. Os murmúrios voltaram à sala como um trovão abafado. O juiz olhou para o escrivão, que já folheava o material adicional entregue por Joana. Prints, e-mails, geolocalizações, tabelas comparativas, tudo ordenado, com datas, nomes, selos e autenticações digitais. Joana, a fazendeira divorciada que chegou desajeitada com chapéu de palha e um olhar firme, estava desmontando um esquema complexo de fraude fundiária diante de um juiz que inicialmente zombara dela. Isso é impossível, murmurou um dos advogados,
claramente em pânico. Mas o rosto do juiz agora havia mudado. Ele olhou novamente para Joana, e desta vez, seus olhos não estavam carregados de desprezo, estavam cheios de cautela e respeito. Este tribunal irá suspender temporariamente as ações contra a Fazenda Santa Vitória até a verificação completa dos dados apresentados pela autora. Além disso, declaro em ata que esta corte jamais subestimará a inteligência ou a dignidade de qualquer cidadão, seja ele quem for, disse o juiz com um leve tremor na voz. Do lado direito da sala, 2 homens da cooperativa abandonaram discretamente o recinto. Sabiam que a maré havia virado. Joana respirou fundo. Seu Alcides apertou seu ombro, orgulhoso. E sem alarde, a mulher que foi ridicularizada por ser uma simples fazendeira divorciada estava fazendo história no tribunal. 3 dias se passaram desde a reviravolta no tribunal. A cidadezinha de Santa Luzia, normalmente esquecida nos mapas políticos, agora era assunto em todo o estado. Programas de rádio comentavam o caso, advogados da capital pediam cópias do processo e até universidades iniciavam discussões sobre a jurisprudência da roça. Mas enquanto os holofotes se voltavam para Joana, ela mesma mantinha os pés fincados no barro. Continuava acordando cedo, alimentando os animais, varrendo o terreiro. A fazenda, apesar de tudo, não podia parar. Foi numa tarde nublada, enquanto ela limpava a varanda com um pano velho, que um carro preto parou em frente ao portão. Um homem desceu com passos apressados. Era Celso Marcondes, o ex-marido. "Joana", disse ele, com a voz carregada de uma falsa suavidade. "Eu vim conversar. Só conversar." Ela cruzou os braços, mantendo a calma que aprendera com os anos. "Conversa boa se faz com a verdade. Você trouxe?" Celso hesitou, tirando uma pasta de couro do carro. Sentaram-se, separados por uma pequena mesa de madeira. Ele abriu a pasta e mostrou um contrato. "Estou disposto a retirar meu nome da empresa Laranja. Você pode ficar com a fazenda em troca de parar com o processo. Já causou problemas demais. Não precisa seguir com isso." "Não é sobre a fazenda, Celso." Ela respondeu com firmeza. "É sobre as mulheres que perdem tudo porque confiam demais nos homens errados. É sobre as famílias que são enganadas por cooperativas cheias de gente engravatada e vazia de honra. É sobre o sistema. E, principalmente, é sobre o que você tentou esconder." Celso sorriu amarelo, mas seus olhos tremiam. Ele sabia. Joana tinha ido mais fundo do que ele esperava. "Eu te conheci quando você ainda lia bula de remédio com dificuldade", disse ele num tom debochado, tentando desestabilizá-la. "Agora tá aí, toda empoderada, se achando advogada." Ela o encarou, olhos duros. "E foi justamente por ter lido cada bula, cada recibo, cada linha daquele contrato que você falsificou, que eu aprendi a entender o que é verdade e o que é veneno. E você, Celso, sempre foi veneno." Ele se levantou, jogou a pasta na mesa e saiu sem olhar para trás. Assim que o carro sumiu no horizonte, Joana abriu o envelope e encontrou algo inesperado. Um recibo de transferência bancária feito para o nome de uma funcionária pública do cartório de registros da cidade vizinha. Na mesma hora, ela ligou para a doutora Dálila, uma jovem promotora que vinha acompanhando o caso com interesse. Marcou um encontro no dia seguinte, e foi durante aquela reunião que Joana descobriu. O nome da funcionária aparecia também em 2 outros processos de grilagem rural que haviam sido misteriosamente arquivados. Coincidência? Impossível. Doutora Dalila olhou para Joana com admiração. "O que você fez, Joana, é mais que uma defesa pessoal. Você está puxando um fio que pode desmontar um sistema inteiro, mas vai ter que ter coragem. Muita coragem." Joana sorriu, sem arrogância. "Coragem eu plantei no barro, agora é só colher." A manhã seguinte amanheceu com o céu limpo, mas com o clima tenso no fórum de Santa Luzia. O juiz Áureo, antes tão seguro de si, agora caminhava de cabeça baixa pelos corredores. A imprensa estadual já montava guarda na entrada do prédio, câmeras prontas, microfones armados. A audiência daquele dia prometia mais do que um veredito. Seria um espetáculo de verdade ou vergonha. Joana chegou cedo, acompanhada de doutora Dalila e seu Alcides. Carregava nas mãos uma nova pasta, e nos olhos, uma firmeza que agora todos aprendiam a respeitar. Já não era a fazendeira divorciada, era a mulher que desafiava o sistema. Quando entrou na sala de audiência, o burburinho cessou. O juiz estava à mesa, os advogados da cooperativa pálidos. E numa das cadeiras do fundo, disfarçado entre os espectadores, Celso Marcondes. "E senhora Joana Mendes", começou o juiz, agora visivelmente mais contido. "A promotoria informou que há novos documentos anexados ao processo. Deseja fazer uso da palavra?" Ela assentiu, se levantando com calma. "Meritíssimo. Ontem recebi de mãos do meu ex-marido um recibo de transferência bancária para a servidora pública Cláudia Montenegro,
do cartório de Barreiras do Norte. Essa funcionária, que curiosamente autenticou a suposta venda da minha fazenda à cooperativa, recebeu exatamente no mesmo dia um valor igual ao declarado no contrato. Isso não é coincidência, é corrupção. A sala ficou em silêncio. O juiz franziu o senho, pegou o documento e passou os olhos rapidamente. Chamou o escrivão, cochichou algo e este saiu imediatamente da sala. Doutora Dálila levantou-se logo depois. Além disso, meritíssimo, cruzamos os dados do processo com outros 2 casos em cidades vizinhas. O nome da servidora Cláudia Montenegro aparece em ambos. Já solicitamos ao Ministério Público Estadual que abra uma investigação por fraude cartorial em série, com conexão entre as cooperativas, os cartórios e pelo menos 2 escritórios de advocacia. Os advogados da cooperativa se entreolharam. Um deles, o mais jovem, pediu a palavra. Excelência, gostaríamos de declarar a renúncia da nossa banca neste caso. Estamos nos retirando por questões de integridade profissional. Renúncia aceita, respondeu o juiz. E, compreendida, Celso, lá no fundo da sala, se encolheu na cadeira. Sabia que o castelo estava desmoronando. Foi então que Joana se aproximou da tribuna mais uma vez. Tirou do bolso um lenço vermelho e o colocou sobre a bancada. Esse lenço era da minha mãe. Foi com ele que ela enxugou o rosto no dia em que perdeu tudo numa disputa de terra que ninguém conseguiu reverter. Hoje, eu deixo ele aqui não para chorar, mas para lembrar. Porque nenhuma mulher mais vai ser tratada como ignorante por vestir bota, usar aliança quebrada e ter a coragem de estudar a própria escritura. O juiz não disse nada, apenas acenou para o escrivão, que acabava de voltar com uma informação no ouvido. Ele então respirou fundo, olhou para o público e declarou: este processo será suspenso por 72 horas para que possamos encaminhar os documentos ao Ministério Público Estadual e ao CNJ. Se confirmada a fraude cartorial, todo o processo de transferência da fazenda será declarado nulo. E mais, instauraremos um inquérito criminal contra os envolvidos. Joana abaixou a cabeça, como quem agradece a terra. Quando se virou para sair da sala, foi recebida por uma salva de palmas silenciosa. Todos de pé, batendo palmas sem som, apenas com o movimento das mãos. Era o símbolo de algo que o tribunal nunca havia visto: respeito genuíno. 3 dias se passaram desde a audiência, mas em Santa Luzia, o tempo parecia andar em marcha lenta. Cada minuto era um eco do que Joana Mendes havia feito: quebrar um ciclo de silêncio. Na fazenda, Joana cuidava do curral quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com a voz firme de quem já não se assusta com surpresa. Joana Mendes, aqui é Fabiana Sampaio, promotora do Ministério Público Estadual. Recebemos a denúncia oficial encaminhada pelo juiz Áureo e abrimos inquérito criminal contra os envolvidos. Precisaremos da sua colaboração nos próximos dias. Pode contar comigo, doutora. Já lutei com gado bravo e seca. Não vai ser por medo de papel que vou recuar. Uma última coisa, Joana, completou a promotora. A senhora inspirou mais gente do que imagina. Estamos recebendo denúncias semelhantes em outras cidades, de outras mulheres. Parece que a sua história despertou coragem. Joana desligou com os olhos marejados. Era como se cada pedaço de injustiça que ela enfrentara estivesse se transformando em alicerce para outras. Na cidade, a notícia correu. A rádio comunitária fez um editorial exaltando sua coragem. Na feira, produtores penduraram uma faixa simples: a fazendeira que ensinou o juiz a ouvir. E nas escolas, a professora de português pediu aos alunos que escrevessem redações sobre justiça no campo. Enquanto isso, no escritório da promotora Fabiana, os documentos continuavam chegando. Um dos dossiês mais densos vinha de Brotas do Norte, com nomes já conhecidos: Cláudia Montenegro, Celso Marcondes e, um novo nome, deputado Arlindo Galhardo, conhecido por defender avanços agrícolas. A cooperativa a qual Joana enfrentara era apenas uma peça de um tabuleiro maior, e agora o Ministério Público traçava o caminho das conexões. Em sua casa, Joana recebia uma visita inesperada. Era Luciana, a moça do cartório que, semanas antes, havia hesitado em entregar os documentos. Dona Joana, vim aqui porque eu vi tudo. Eu soube da assinatura falsa e eu fiquei calada, mas não aguento mais. Joana a olhou com firmeza, mas não com raiva. O medo acorrenta, mas a coragem é que liberta. Tá disposta a falar? Luciana assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Então entra, porque essa cerca que eles tentaram fincar entre nós já começou a cair. Naquela noite, sob o céu estrelado do sertão, Joana Mendes não descansava. Recolhia papéis, ouvia áudios, separava datas. Com a ajuda de Luciana e Dalila, montava o que chamaria depois de mapa da fraude, um cronograma detalhado das manipulações cartoriais na região, com nomes, valores e datas. Era mais do que um documento.
Era a arma de quem aprendeu que o campo também sabe lutar com lei. No dia seguinte, Joana foi até a promotoria entregar o material. Levava consigo um envelope grosso e um bilhete escrito à mão. Não quero medalha, não quero palco. Quero respeito, quero justiça. E quero que nenhuma outra mulher precise gritar para ser ouvida. A promotora recebeu o envelope em silêncio. Leu a carta. Depois olhou Joana nos olhos. Senhora Joana, a senhora acaba de dar início a uma operação que pode mudar a história fundiária deste estado. Obrigada por não se calar. Joana apenas sorriu, pegou o chapéu e respondeu. Quando a justiça começa a andar, não tem porteira que segure. Era manhã de segunda-feira quando a bomba estourou na imprensa local. Operação Terra Nua. Ministério Público investiga esquema de grilagem envolvendo políticos e cartórios no sertão. No centro da manchete, uma mulher. Joana Mendes, descrita como a fazendeira que calou o juiz e despertou a justiça. Na varanda da fazenda, Joana tomava café com Dalila e Luciana quando a matéria apareceu na TV. Dalila tapou a boca de surpresa. Luciana, pálida, só conseguiu dizer: "Isso, já saiu da nossa cerca." Joana assentiu. Saiu sim. Agora o grito ecoou. Na promotoria, Fabiana Sampaio mal dava conta das ligações, e-mails, denúncias anônimas, gente oferecendo testemunhos. Os documentos entregues por Joana haviam servido como gatilho para destravar uma série de investigações adormecidas. Mas o golpe mais duro viria de onde ninguém esperava. Na Assembleia Legislativa, o deputado Arlindo Galhardo entrou no plenário com um olhar de fúria. Em mãos, segurava um dossiê repleto de acusações que tentavam ligar Joana a movimentos radicais e grileiros históricos. Foi ao microfone e vociferou: "Essa mulher não é heroína. É uma agitadora. Está tentando desestabilizar o setor que sustenta esse país. Vamos pedir investigação contra ela." No mesmo instante, os canais de notícia começaram a repercutir. Joana foi chamada de farsa progressista por blogs patrocinados. Memes começaram a circular. Vídeos distorcendo sua fala viralizaram nas redes. Um deles a mostrava dizendo: "A terra não tem dono", fora de contexto, com trilha dramática e voz editada. Dalila chegou correndo até a cozinha. "Joana, olha isso! Estão te acusando de tudo! Estão querendo manchar tua história." Joana, com a calma de quem já viu o tempo destruir mais que reputações, respondeu: "Quem mente muito tem medo do que é verdade demais." Mas o ataque psicológico era real. Uma tarde, 2 homens pararam um carro preto na frente da fazenda. Não desceram, ficaram só observando. Na manhã seguinte, as galinhas estavam soltas, a cerca cortada e a porteira arrombada. Luciana entrou na cozinha ofegante. "Isso foi recado. Tão querendo dizer que sabem onde você mora." Joana respirou fundo, pegou a espingarda do pai que estava pendurada há anos na parede e disse: "E eu também sei onde mora a dignidade, e ela não foge da luta." Na mesma tarde, foi pessoalmente à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Levou consigo Dalila e Luciana como testemunhas. Ao sair do prédio, foi cercada por jornalistas. Um deles perguntou: "A senhora está com medo?" Ela tirou o chapéu, olhou direto para a câmera e disse: "Medo é o que eles sentem quando uma mulher do campo começa a falar com a força da lei." Enquanto isso, nos bastidores da promotoria, Fabiana recebia novos documentos, alguns vindos de dentro do cartório. Uma denúncia anônima afirmava que o tabelião responsável por validar o contrato falso havia recebido pagamentos através de uma empresa de fachada ligada ao deputado Galhardo. Na mesma semana, a juíza corregedora do Tribunal de Justiça expediu mandado de busca na sede do cartório e na residência do tabelião. O resultado foi um estouro. Em uma pasta preta escondida sob o assoalho, encontraram 6 contratos de arrendamento com assinaturas forjadas, comprovantes de depósitos feitos em nome de terceiros e uma carta manuscrita onde se lia: "Se der problema, diga que foi erro de digitação." Fabiana ligou para Joana: "Acabamos de encontrar o elo que faltava. Com isso a fraude fica exposta. E o nome da senhora... blindado." Joana soltou um suspiro contido. Pela primeira vez, sentiu que o peso nos ombros começava a ceder, mas o jogo ainda não estava ganho. Do outro lado do estado, no gabinete do deputado Galhardo, os advogados traçavam uma nova estratégia: transferir a culpa para os funcionários do cartório e desqualificar o trabalho do Ministério Público. Só que o que eles não esperavam era que o juiz Áureo, aquele mesmo que zombara de Joana, tivesse decidido agir. Ele pegou o telefone, discou o número da promotoria e disse apenas: "Promotora Fabiana, estou pronto para reabrir a audiência. E desta vez não vou rir."
Vou escutar. O Fórum de Santa Luzia nunca esteve tão cheio. Homens do campo, donas de casa, jovens da escola técnica e até funcionários do próprio cartório compareceram em peso. Era como se todo o sertão tivesse acordado e marchado até o coração da justiça. Na entrada, Joana caminhava com passos firmes, trazia nos braços um maço de documentos, mas levava no rosto algo ainda mais poderoso, a expressão de quem já venceu por dentro. Doutora Dálila e a promotora Fabiana estavam ao seu lado. Luciana, de mãos dadas com ela, tentava conter a emoção. Atrás, uma multidão silenciosa assistia. O juiz Áureo, agora com uma aparência mais humilde, sem a habitual arrogância, sentou-se à cadeira. O martelo bateu. Vamos dar início à reabertura da audiência do processo 2.537-B entre Joana Mendes e a cooperativa Grãos do Oeste. O advogado da cooperativa, um homem esguio e cínico, pediu a palavra. Meritíssimo. Essa reabertura é uma farsa. Tentam transformar uma simples disputa agrária em espetáculo político. Essa mulher quer palco, não justiça. Antes que Áureo respondesse, Fabiana se levantou. Com todo o respeito, Excelência, o que está em julgamento aqui não é só a posse de uma terra. É a integridade de todo um sistema corrompido por décadas de falsidade documental, ameaças veladas e manipulação institucional. E temos provas. Ela caminhou até a mesa, tirou de sua pasta uma cópia da carta manuscrita encontrada no cartório e leu em voz alta. Se der problema, diga que foi erro de digitação. Um burburinho percorreu a sala. O juiz pediu silêncio. A promotoria também tem os comprovantes de depósitos irregulares e as assinaturas falsificadas, continuou Fabiana. Além disso, trazemos testemunhas, incluindo um ex-funcionário da cooperativa que confirma o pagamento ao cartório para que os papéis fossem alterados. O juiz olhou para o advogado da cooperativa. Deseja contestar? Ele apenas engoliu seco. Nenhuma palavra. Joana, então, foi convidada a falar. Ela se levantou com dignidade, tirou o chapéu, segurou-o contra o peito e disse: Eu não sou advogada, sou mulher do campo. Sei plantar, colher, cuidar de bicho e de gente. Mas hoje, aprendi também que, quando a gente fala com a verdade, a lei escuta. Fui humilhada, chamada de mentirosa, invadida, ameaçada. Mas fiquei de pé, porque minha terra é mais que cerca. É herança da luta dos meus pais e semente do futuro da minha filha. Houve um silêncio profundo na sala. O juiz Áureo, visivelmente comovido, consultou os documentos diante de si. Respirou fundo. Diante do que foi apresentado, e considerando os novos elementos de prova, este tribunal declara a nulidade do contrato de posse da cooperativa Grãos do Oeste. A propriedade retorna, com plenos direitos, à senhora Joana Mendes. Um murmúrio de alívio tomou conta da sala. Mas o juiz continuou. E mais, diante da gravidade das fraudes e indícios de corrupção, este tribunal encaminhará o caso à Justiça Federal e abrirá processo de responsabilização criminal contra os envolvidos, incluindo membros da cooperativa, o cartório local e parlamentares citados. O advogado da cooperativa afundou-se na cadeira. Joana, por sua vez, não comemorou. Apenas segurou a mão da filha, olhou para Dalila e Fabiana e disse baixinho: A justiça finalmente pisou nessa terra. Ao sair do fórum, foi recebida com aplausos. Mas em vez de levantar os braços, ela ergueu a filha no colo. Isso aqui, minha filha, é o que a gente planta quando não tem medo de colher a verdade. No horizonte, o sertão parecia florescer. E embora os poderosos ainda tramassem nas sombras, uma certeza havia brotado. Nenhum sistema é mais forte que uma mulher que conhece a própria terra e não aceita ser arrancada dela.